certeza que a sua vinda a esta casa não foi em vão. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Só eu acredito ou tem alguém comigo aqui nessa noite? Jó, capítulo de número 19, o verso é o de número 23. Jó 19, verso de número 23, que diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas sobre a rocha. Repita comigo nesta noite e diga: esculpindo uma história sobre a rocha. Você crê no poder desta palavra? Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. Os versos que nós acabamos de ler, trata-se a saber acerca do servo Jó. E quem nunca ouviu falar acerca deste santo homem de Deus? Verdade é que nós já ouvimos centenas de mensagens acerca deste servo de Deus. Nós já ouvimos canções que falam acerca deste santo homem de Deus. Verdade é que o livro de Jó é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. O que eu acho interessante nesse livro ou nesta história é que quem dá testemunho de Jó não é homem, quem dá testemunho de Jó não é sacerdote, quem dá testemunho de Jó não é profeta, quem dá testemunho de Jó não é anjo e não é arcanjo e nem querubim. Porém, quem testifica deste santo homem de Deus é o próprio Deus. O capítulo 1 narra dizendo que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. A Bíblia deixa bem claro que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssima gente ao seu serviço. À luz da Bíblia Sagrada, eu entendo que na terra de Uz, Jó era o maior. À luz da Bíblia Sagrada, eu entendo que na terra do Oriente, Jó é o mais crente. Quem sabe alguém fazendo aquela pergunta categórica às crianças de Uz, e a pergunta seria: quem vocês querem ser quando crescer? Quem sabe pelo menos 90% daquelas crianças diria: quero ser como Jó, porque Jó é reto, porque Jó é íntegro, porque Jó é temente a Deus, e Jó é alguém que se desvia do mal. A Bíblia deixa bem claro em dizer que na terra do Oriente não há ninguém semelhante ao servo Jó. A Bíblia também diz que Jó ele tinha 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia diz que Jó era muito rico. Então eu entendo que Jó é o mais crente, Jó é o mais rico, e não há ninguém semelhante a ele na terra do Oriente. Diz a Bíblia Sagrada que os filhos de Deus vieram apresentar-se a Deus. Quem se apresenta? Satanás. Deus faz a seguinte pergunta: tu vem da onde? Ele narra dizendo: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Deus não perde tempo em perguntar.
viste o meu servo Jó, ele é reto, ele é íntegro, ele é temente a mim, e ele desvia-se do mal. Porém, o diabo olha para esse cenário e libera a seguinte interrogação: tu cercaste Jó de bens. Olha o que o diabo diz: Jó só te serve porque tu cercaste ele de bens. O que é que o diabo está dizendo? O diabo está dizendo que aonde Jó coloca as mãos, Deus prospera. Aonde Jó coloca os pés, Deus prospera. O diabo está olhando e está dizendo: Jó só te serve porque tu cercaste ele de bens. A primeira verdade que eu aprendo aqui no texto é que Jó estava cercado por Deus. A Bíblia Sagrada diz que o nosso adversário, ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. A pergunta é: não traga por quê? Tu acha que o diabo não queria acabar com a tua casa? Tu acha que o diabo não queria acabar com o teu casamento? Tu acha que o diabo, como um sonho profético como esse, não queria tocar fogo na tua casa? Não queria que a igreja fosse roubada? A pergunta é: por que que a casa não cai? Por que que o casamento não acaba? É porque Deus colocou uma cerca. O diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar, mas eu estou pregando para uma igreja nesta noite que está cercada pela presença de Deus. O diabo pode até tentar, mas existe uma cerca de Deus lhe guardando. Eu vou profetizar para quem tem mão levantada. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque a minha cerca está te guardando, a minha cerca está te protegendo, a minha cerca está te escondendo debaixo da minha potente mão, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que o diabo está dizendo: também tu cercaste ele de bens. Agora, toca e verá se Jó não vai blasfemar de ti na tua face. O diabo nunca vai entender isso aqui, irmãos. Ele imagina que nós estamos aqui nesta noite por aquilo que Deus nos dá. Ele imagina que nós estamos aqui nesta noite por aquilo que Deus tem nos proporcionado. Porém, ele nunca vai entender que nós estamos aqui não é por aquilo que Deus nos dá, mas nós estamos aqui nesta noite por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele é. Pastor Daniel, o que Ele é para você? Para mim, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Ele é príncipe da paz. O diabo olha e diz: toca nele e verá se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Um dia normal, irmãos, na vida do servo Jó, a Bíblia diz que o primogênito está fazendo uma festa na sua casa, convida os seus irmãos, quando de repente entra o primeiro mensageiro. O primeiro mensageiro entra dentro da casa de Jó e libera uma frase dizendo: Jó, as juntas de bois lavravam a terra, as jumentas passeavam junto a elas, quando vieram os caldeus. Os caldeus vieram, deram contra as juntas de bois, deram contra as jumentas, só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, entra o segundo mensageiro. O segundo mensageiro entra dentro da casa de Jó e diz: Jó, fogo do céu caiu, consumiu todas as 7.000 ovelhas, os pastores morreram queimados e só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, entra o terceiro mensageiro. O terceiro mensageiro entra e diz: Jó, vieram os caldeus, dividiram em 3 bandos e deram contra os camelos e só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, entra o quarto mensageiro. Eu costumo dizer que o quarto mensageiro, ele adiantou
estão dentro da casa de Jó, triste, abatido, cabisbaixo. Por quê, pastor? Porque a notícia era pesada demais. Ele olha para Jó e disse: Jó, veio do deserto um vento, combateu os 4 cantos da casa, e o telhado da casa desabou, e os teus 10 filhos morreram. Quando Jó recebe o impacto da 4ª notícia, a Bíblia diz que Jó se levanta e se coloca de pé. Se Jó se levanta, é porque Jó estava caído. Se Jó se levanta, é porque Jó estava no chão. Se Jó se levanta, é porque Jó estava prostrado. Sabe por quê? Porque existe notícia que quando ela chega na tábua do nosso coração, nos coloca para baixo. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que a má notícia chegou e te colocou no chão. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que a mensagem no WhatsApp chegou e te deixou para baixo. Sabe o que o diabo não entende? Porque o diabo está na arquibancada olhando para Jó e dizendo: esse aí não se levanta nunca mais, esse aí não se coloca de pé nunca mais. Porém, diz a Bíblia que Jó se levanta e se coloca de pé na presença de Deus. Tudo que o diabo queria é que você ficasse prostrado, é que você ficasse no chão, é que você ficasse na lama, mas Deus te deu força, você se colocou de pé na sua presença e veio aqui adorar nesta noite. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja certa. O grandão está na casa e está dizendo: você não vai ficar caído, você não vai ficar prostrado, mas olha, eu te dando força para você se colocar de pé. Quem pega o poder me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga: nesta noite, diga para ele, não é amanhã não, diga: é hoje. Deus está te dando força para você se colocar de pé na sua presença. Eu vou profetizar para quem tem mão levantada. Você consegue jogar a mão lá no 3º andar? O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: não vai ficar caído, não vai ficar prostrado, mas eu estou te dando força para você se colocar de pé, para você se colocar de pé na minha... Jó recebe 4 má notícias, irmão. Tinha tudo para ficar caído, tinha tudo para ficar prostrado, tinha tudo para ficar no chão. Porém o texto diz: e Jó se levantou. Sabe por que Jó se levantou? Porque Deus não tem negócio com quem quer ficar caído. Deus não tem negócio com quem quer ficar prostrado. Deus não tem negócio com quem quer ficar no chão. Pastor, me prova na Bíblia. Lá vai. A Bíblia diz que Deus olha para Ezequiel e diz: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Ezequiel aprendeu tão bem com Deus que Deus pega Ezequiel do capítulo 1, coloca no capítulo de número 37, e Ezequiel narra dizendo: enquanto eu profetizava, se colocou de pé um exército grande e extremo. Quem é que não se lembra? Jesus entra dentro da casa de Jairo, olha para a menina que já estava morta e libera uma palavra dizendo: Talita cumi, que significa: menina, levanta, menina, levanta, menina, levanta, menina, levanta, menina, levanta. Eu vim aqui carregado de Deus dizer para alguém: você não vai ficar caído, mas é a noite que Deus está te levantando, te levantando, te levantando. Diz... Ai, irmão, me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga: nessa noite o Senhor está te levantando. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus entra dentro da casa do Jairo e libera uma palavra dizendo: Talita cumi, que significa: menina, levanta. Porém, o texto diz que a menina já estava morta. Irmão, perceba que Jesus entra dentro da casa do Jairo. Deixa eu conjecturar nessa noite: Jesus entrando dentro da casa do Jairo e a dona Morte olhando para Jesus e dizendo: Jesus, tu chegou atrasado porque a menina já está morta. Parece que eu vejo Jesus olhando para a dona Morte e dizendo: cheguei atrasado coisa nenhuma, porque eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o final de todas as coisas. Eu vou profetizar para quem tem mão
mão levantada. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: quem disse que eu estou atrasado na tua vida? Daniel, profetiza nesta noite em alto e bom som e diga para a minha igreja que eu não atraso e nem adianto, mas eu só chego na hora certa, na hora certa, na hora certa, na hora certa. Jó recebe o impacto da quarta notícia. O texto diz que ele se levanta. E olha que o servo Jó vai fazer. Ele vai rasgar o seu manto. Ele vai rapar a sua cabeça. E a Bíblia diz que Jó se joga no chão. Quando eu olhei para isso aqui, eu confesso que eu não entendi. E a pergunta que eu fiz para o texto foi: se Jó já estava caído, se Jó já estava prostrado, se Jó já estava no chão, para que Jó vai se levantar? Para que Jó vai raspar a sua cabeça e rasgar o seu manto e vai se jogar no chão de novo? O Espírito Santo falou ao meu coração dizendo: Daniel, adorador que é adorador não fica caído por causa da vergonha. Adorador que é adorador não fica caído por causa da prova. Adorador que é adorador não fica caído porque a porta se fechou. Adorador de verdade, ele só se curva para me adorar. Ele só se curva para me adorar. Tem uma geração Nutella por aí, irmão, jovem de 15 anos, acaba o relacionamentozinho com o namorado, entra para dentro do quarto e fica triste, cabisbaixo, querendo tirar a própria vida. Mas o grandão está na casa e está dizendo: adorador por excelência só se curva para me render graça, para me render adoração. O texto diz que Jó adora, e olha a adoração desse homem. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O texto diz que Jó não peca e não atribui nada ou culpa alguma ao Senhor. A Bíblia diz que o diabo aparece novamente. Veio os filhos de Deus apresentar-se a Deus. Quem apresenta? O diabo. Deus pergunta para ele: da onde tu vens? Ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. Por quê, pastor? Porque o diabo, irmão, é um vagabundo. Vive batendo perna de um lado para o outro. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, não. O Deus que eu sirvo, quando desce, desce com propósito. Quando desce, desce para abrir porta. Quando desce, desce para fazer milagre. Pastor, me dá uma referência bíblica. Lá vai. Moisés está apacentando as ovelhas de Jetro. De repente Deus aparece no meio de uma sarça ardente. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo. E eu ouvi o clamor do meu povo, e por isso desci para dar livramento. Eu vou profetizar: o Deus que você serve, quando desce, desce para dar livramento. Ele replica dizendo: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Deus olha e diz: tu viu Jó? Reto, íntegro, temente a mim, desvia do mal e que ainda retém a sua integridade comigo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Tu levou as juntas de bois e Jó permaneceu me adorando. Tu levou as jumentas e Jó permaneceu me glorificando. Tu levou as ovelhas e Jó permaneceu no meu altar. Tu levou os 10 filhos e Jó permaneceu crente. O vento soprou na vida de Jó, mas ele permaneceu no centro da minha vontade. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui nesta noite? Eu estou procurando uma geração que permaneça no centro da minha vontade. O vento vai soprar, a tempestade vai assolar, mas você vai permanecer do mesmo jeito na minha presença, no centro da minha vontade. Olha o que Deus está dizendo: Jó permaneceu o mesmo. Sabe qual é a problemática de muita gente? Muda
de acordo a estação. Aqui não, só lá no areal. Lá no areal onde eu congrego, tem gente que recebe a bênção e não volta nem para agradecer. Porque tem gente que muda de acordo à situação. Tem gente que a porta se abre, ele desaparece e deixa de servir a Deus. Tem gente que a porta se fecha, ele chuta o pau da barraca. E sabe qual é o problema de chutar o pau da barraca? A barraca cai em cima da tua cabeça. Mas ele chuta o pau da barraca e abandona a fé. Mas Deus está olhando para o diabo e está dizendo: Jó, permanece o mesmo, permanece o mesmo, permanece o mesmo, permanece o mesmo, permanece o mesmo. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja certa. O grandão está na casa e está dizendo: permanece o mesmo na minha presença. E não há ninguém semelhante a ele em toda a face da terra. Repita comigo, diga: não há ninguém semelhante a ele em toda a face da terra. Espera aí, pastor, o Senhor disse que Jó era o maior da terra do Oriente. Irmãos, isso aí foi antes da luta. Antes da luta, maior da terra do Oriente. Depois da luta, não há ninguém semelhante a ele em toda a face da terra. Antes da luta, não há ninguém semelhante a ele na terra de Uz. Depois da provação, não há ninguém semelhante a ele em toda a face da terra. O que isso significa? É que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus que dá crescimento no meio do deserto, no meio da provação e no meio do vale. Eu vou profetizar para quem tem mão levantada. Quem disse que esse deserto é para te matar, quem disse que essa provação é para te matar, o grandão está na casa e está dizendo: olha, eu te dando crescimento no meio do vale, olha, eu te dando crescimento no meio do deserto, diz o... Só eu acredito ou tem alguém comigo, irmãos? Hoje, pastor, estou só na itinerância, mas eu pastorei a igreja há 10 anos. E por 10 anos, no meio da pandemia, eu estava pastoreando. E no meio da pandemia, os telefonemas que eu recebia era: pastor, comprei meu lote, comprei minha casa, comprei outra casa, comprei um carro, troquei de carro. E Deus era prosperando os crentes. Por quê? Porque Deus é o Deus que prospera no meio do vale, no meio da tempestade e no meio do deserto. Porque no meio da pandemia, irmão, tudo que foi porta se fechou. Porta de mercado fechou, porta de escola fechou, porta de centro espírita fechou, até a porta da igreja se fechou, mas a porta do céu permaneceu aberta, permaneceu aberta para mim e para você. Me ajuda a pregar, olhe para alguém que está do teu lado, diga: Deus é um Deus que dá crescimento no meio do deserto. Antes da luta, já é o maior da terra do Oriente. Depois da luta, não há ninguém semelhante a ele. Deus olha para o diabo e diz: não tem ninguém semelhante a Jó em toda a face da terra. Porém, o diabo nunca, irmãos, vai desistir de primeira. Ele olha para o cenário e diz: toca na pele, toca na carne, e verá se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Um dia normal na vida de Jó. A Bíblia diz que o adversário fere ele da planta dos pés ao alto da cabeça. Úlceras estão explodindo no corpo de Jó. Jó é convidado a se retirar de dentro da sua casa, de dentro da sua cidade, e Jó é colocado do outro lado das muralhas. A Bíblia diz que Jó é colocado em cima de cinza, ou em cima do monturo. A palavra cinza no original significa lixo. Jó é colocado em cima do lixo, e a única coisa que lhe resta é um pedaço de caco de telha para rapar as feridas. É nesse cenário aqui que Jó está olhando e está dizendo: eu chamo o meu criado e o meu criado não me ouve. O meu hálito
incomoda os de dentro da minha casa. É nesse cenário aqui que tem 3 amigos que orou e intercedeu por ele durante 7 dias. Porém, após o 7º dia, eles estão apontando o dedo para Jó e dizendo: Jó, confessa o teu pecado logo de uma vez, rapaz, porque ninguém pode sofrer tanto não tendo feito algo contra Deus. É nesse cenário aqui que a esposa de Jó olha para ele dos pés à cabeça e faz a seguinte pergunta: tu ainda retém a tua integridade com teu Deus? Porque mostrar que eu sou crente em cima do púlpito é muito fácil, irmão, mas quem sabe que se eu sou crente ou não de verdade é a minha esposa. Porém, a esposa de Jó está olhando para ele com um pedaço de caco de telha na mão, só o couro e o osso, e está dizendo: tu ainda permanece crente, tu ainda permanece fiel, tu ainda permanece verdadeiro, mas amaldiçoa a Deus e morre, rapaz. Quando a mulher olha para Jó e diz amaldiçoa e morre, ela está dizendo: tira a tua própria vida, rapaz. Melhor é você morrer do que você viver. Porém, Jó olha para ela e diz: tu falas como qualquer louca. Por acaso não receberíamos o bem de Deus e também não receberíamos o mal? O texto diz que Jó não peca. Jó está em cima de cinza, com um pedaço de caco de telha nas mãos, e a cada passada de caco de telha, a Bíblia diz que a pele está desgrudando do seu corpo. Jó pega cinza, joga sobre o corpo para aliviar a coceira, e ele vai passando o caco de telha e a pele está desgrudando do corpo. Porém, é nesse cenário aqui, em cima do lixo, que Jó abre a boca em alto e bom som e começa a dizer: ainda que a minha pele seja consumida, ainda que a minha pele desgrude da minha carne, os meus olhos contemplarão a face do meu Deus. Olha o que ele está dizendo: ainda que a minha pele seja consumida, eu vou ver Deus, eu vou ver Deus, eu vou ver Deus, eu vou contemplar a face do meu Deus. Talvez você não consiga o carro do sonho, talvez você não consiga a casa do sonho, mas a certeza de todo cristão é que quando a gente fechar esses olhos e quando a gente abrir os olhos, a gente vai contemplar a face do meu Deus, a face do teu Deus. A maior promessa que nós temos é que um dia nós iremos contemplar a face do nosso. Olha o que ele está dizendo: ainda que a minha pele seja consumida na minha carne, eu vou ver. Seja sincero comigo, irmãos. Você passando do lado de um lixão, um homem só o couro e o osso, cinza sobre a cabeça, com um pedaço de caco de telha, e dizendo: vou ver Deus, vou ver Deus, vou ver Deus. Se é eu, irmão, eu digo: esse aí ficou meio doido, eu acho que ele está maluco. Só que Jó está em cima de cinza e está dizendo: eu vou contemplar a face do meu Deus. É nesse cenário que Jó diz: eu me arrependo do pó e da cinza. Pó fala do começo, o homem foi criado do pó da terra. Cinza fala de resíduo daquilo que se queimou, que se passou, fala de final. Jó está dizendo: eu me arrependo do pó, do começo, e me arrependo do final da minha vida. Só que quando ele abre a boca dizendo: ainda que a minha pele seja consumida, nos meus olhos eu vou ver Deus, Jó está dizendo: eu não fui chamado para ir até o meu limite, porque o meu limite é até aqui, mas eu não fui chamado para ir até o meu limite. Eu vou além daquilo que eu possa suportar. Quem é que nunca ouviu essa frase ou já falou essa frase? Cheguei no meu limite. Quem sabe eu estou pregando para uma mãe que está dizendo: cheguei no meu limite e não aguento mais o meu filho. Quem sabe eu estou pregando para uma esposa que está dizendo: não aguento mais o meu esposo e cheguei no meu limite. Quem sabe eu estou pregando para um marido que está olhando para o cenário e está dizendo: não aguento mais a minha esposa, cheguei no meu limite.
Quem sabe eu estou pregando para um empresário que está olhando para a empresa e está dizendo: cheguei no meu limite e não aguento mais essa empresa. Quem sabe eu estou pregando para um crente que está olhando para a igreja e está dizendo: não aguento mais essa igreja, cheguei no meu limite. Irmão, e no limite qualquer um vai, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para alguém: você não vai parar até o teu limite, mas eu estou te dando força para você ir além, para você ir além, para você ir além, para você. Tem alguém que pega o poder? Pode aplaudir Jesus, que ele merece. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga: nessa noite Deus está te dando força para você ir além. Sonoplasta, me ajuda só no retorno. Olha para alguém que está do teu lado, diga: nessa noite Deus está te dando força para você ir além. À luz da Bíblia Sagrada, irmão, qual foi o limite de Daniel? À luz da Bíblia Sagrada, o limite de Daniel foi a cova dos leões. Porque quem jogou Daniel na cova, quando foram jogados na cova, a Bíblia diz que os leões despedaçaram eles no alto, não chegou nem no chão. Mas quando Daniel é jogado dentro da cova, deixa eu conjecturar, o anjo fechando a boca do leão, olhando para Daniel e dizendo: Daniel, tu não vai morrer agora, vai além, vai além, vai além. À luz da Bíblia Sagrada, qual foi o limite de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi a fornalha de fogo ardente. Porque quem jogou aqueles 3 jovens dentro do fogo foram queimados na porta da fornalha. Deixa eu conjecturar, quando eles foram jogados dentro do fogo, o 4º homem já estava presente, olhou para eles e disse: não vai ter queimadura, nem cheiro de fumaça, e nem um fio de cabelo será queimado, mas vocês não vão morrer, porque vocês vão além, porque vocês vão além, porque vocês vão além. À luz da Bíblia Sagrada, qual foi o limite de Elias? O limite de Elias foi debaixo do pé de zimbro, porque Elias está debaixo do pé de zimbro e está dizendo: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, tira logo a minha vida, basta, Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus mandou um anjo, o anjo deu uma chacoalhada em Elias. A Bíblia diz que o anjo olha para Elias e diz: come e bebe, porque grande será o caminho. Eu vou profetizar para quem tem mão levantada. O grandão está na casa e está dizendo: a tua casa vai andar, o teu casamento vai andar, o teu ministério vai andar, a tua igreja vai andar. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: você vai além, o teu casamento vai além, a tua família vai além, a tua parentela vai além, diz o Senhor dos Exércitos. O texto diz que Jó profetiza dizendo: eu vou ver Deus. Tem alguém que tem essa fé, irmãos? Essa esperança, essa é a maior promessa da igreja. Deixa eu correr para o final. Os versos que nós lemos, Jó diz: quem me dera. E quando eu olhei para isso aqui, eu entendi que essa frase, quem me dera, é uma vontade expressiva de Jó. Quem nunca disse: quem me dera o carro do sonho, a casa do sonho, o casamento do sonho? Quem me dera, uma vontade expressiva de Jó. Olha o que Jó diz: quem me dera que eu tivesse uma pena de ferro, chumbo, para sempre cravaria a minha história sobre a rocha. A primeira verdade aqui é que Jó não quer escrever história na areia. Jó quer escrever história na... Você já percebeu que tem gente, irmão, que explode, aí, né? Estoura, e da noite para o dia some? Sabe por quê? Porque edificou história na areia. Só que Jó não quer escrever história na areia. Olha o que Jó está dizendo: quem me dera uma pena de ferro e chumbo. Pena de ferro aqui é ponteiro de ferro. Quem me dera uma pena de ferro e chumbo, eu cravaria a minha história sobre a rocha. Até hoje
escritas e são encontradas na rocha, de mais de 2000 anos atrás. Só que quando eu olhei para isso aqui, irmãos, eu fiz a segunda pergunta para o texto: que história Jó quer escrever? Porque eu estou pregando acerca de um homem que era rico, agora é pobre. Eu estou pregando acerca de um homem que era saudável, agora é doente. Eu estou pregando acerca de um homem que tinha vários bens e agora não tem mais nada. Eu estou pregando acerca de um homem que tinha 10 filhos, o que lhe restou foi 10 caixões na sala da sua casa. Só que Jó está gritando em cima do monturo e está dizendo: eu queria ter uma pena de ferro, eu queria ter chumbo, porque eu ia cravar a minha história sobre a rocha. Quando eu olhei para isso aqui, eu disse: Deus, que história Jó quer escrever? Deus bradou ao meu coração dizendo: Daniel, olha o capítulo de número 19, o verso de número 25. Jó exclama em alto e bom som dizendo: porque eu sei. Qual é a pergunta? Sabe de que, Jó? Jó está dizendo mais ou menos assim: a minha história não vai terminar da maneira que está. A minha história não vai terminar da maneira que está. Eu não sei como é que a tua história começou, eu não sei como é que a tua história está neste momento, mas eu vim aqui como ministro e como profeta de Deus dizer para você: do jeito que está, não vai terminar. Da maneira que está, não vai terminar. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus dizer: prepara, porque Deus vai colocar o ponteiro nas tuas mãos, Deus vai colocar chumbo nas tuas mãos. A partir da noite chamada hoje, Deus está te dando autoridade para você escrever uma história nova, uma história nova, uma história nova, uma história. Não tem alguém que pega o poder dessa palavra? Ai, irmão, me ajuda a pregar. Coloca a mão no ombro de alguém. Será que você pode colocar? Dá uma chacoalhada nele para ele acordar. Diga para ele: à noite que Deus está te dando oportunidade para você escrever uma história nova. Uma história nova. Uma história nova, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu sei. Olha a certeza deste homem, irmãos. Quando Jó diz eu sei, ele revela duas coisas. A primeira coisa que Jó revela é: não é pelo que eu vejo. Aqui não, mas lá no areal onde eu congrego, tem gente que vai para o culto só para ver. Eu vou lá para ver. Se eu pergunto para Jó: Jó, o que é que tu está vendo? Jó vai dizer: estou vendo lixo, estou vendo cinza, estou vendo que a cada passada de caco de telha a pele desgruda do corpo. Eu estou vendo a minha mulher olhando para mim, apontando o dedo na minha cara e mandando eu amaldiçoar a Deus. Eu estou vendo 3 amigos que insistem em dizer que eu estou em pecado. É a única coisa que eu estou vendo. Só que eu não sou levado pelo que eu vejo, eu sou levado pelo que eu sei. Eu sou levado pelo que eu sei. Por quê, pastor? Porque dias virão, irmão, que a gente vai olhar para um lado e para o outro e não vai ver nada. Aí a pergunta é: vai desviar? Vou desviar coisa nenhuma. Eu não sou levado pelo que eu vejo, eu sou levado pelo que eu sei. Pelo que eu sei, pelo que eu sei. Quando Jó diz eu sei, ele está dizendo: não sou levado pelo que eu sinto. Aqui não, mas tem gente que é levado pelo que sente. Tem gente que vem para o culto, irmão, e diz bem assim, ó: se eu sentir, eu dou glória. Ah, irmão, vai sentir nunca. Se eu sentir, eu adoro. Vai sentir nunca. Jó está em cima de cinza. Pergunta para Jó o que ele está sentindo. Jó vai dizer: eu estou sentindo coceira, eu estou sentindo o mau hálito que está saindo de dentro da minha boca, eu estou sentindo dor, eu estou sentindo frio, eu estou sentindo só o que não presta. Só que eu não sou levado pelo que eu sinto, eu sou levado pelo que eu sei. Eu sou levado pelo que eu sei. Jó foi marcado por aquilo que ele aprendeu. O que é que você sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor
está vivo. Eu vou liberar isso aqui na vida de alguém. O Deus que você serve não é aquele Deus do Salmo de número 115, não, irmãos. Que tem boca, mas não fala. Que tem olhos, mas não vê. Que tem mão, mas não apalpa. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Necessita de alguém carregá-lo de um lado para o outro. O Deus que você serve é o Deus que o João evangelista narrou na ilha por nome Pátimo. Os seus olhos são como chama de fogo. Escrito está que os olhos de Deus estão contemplando os bons e os maus na face da terra. O Deus que você serve é o Deus que João disse: da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. O Deus que você serve é o Deus que Isaías disse em Isaías capítulo de número 59: os seus ouvidos não estão agravados para que possa ouvir a sua oração. Nas minhas redes sociais, sabe o que eu mais ouço? É alguém dizendo: pastor Daniel, será que Deus me ouve? Parece que o céu está de bronze. Eu recito Isaías capítulo 59: o ouvido de Deus não está gravado. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo a tua adoração, Ele está ouvindo a sua súplica. O Deus que você serve é um Deus que tem mão e apalpa. Ele desce do monte, um leproso coberto de lepra olha para ele e diz: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus olha para o leproso, estende a mão, toca no leproso, e o leproso foi purificado. O Deus que você serve, Ele tem pé e anda. Me prova, pastor, na Bíblia. Os discípulos estão dentro do barco, o barco está quase afundando. Jesus anda tão bem que Ele vem caminhando por cima das águas, caminhando por cima das águas. A Bíblia diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Eu quero acreditar que Ele está andando no meio desta igreja. Tem liberdade para curar, tem liberdade para sarar, tem liberdade para operar. Você pode aplaudir a Ele porque Ele merece. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga: o teu Deus está vivo. Se coloque sobre os seus pés. Jó diz: eu sei que o meu Redentor está vivo e por fim se levantará. Quantos acreditam que Deus assentado em um alto e sublime trono é Deus? Se Deus assentado em um alto e sublime trono, Ele é Deus. Mas olha o que Ele está dizendo: o meu Redentor vive e por fim se levantar. Se Deus assentado, Ele é Deus, irmão. Imagina quando Ele se levanta. Se Deus em pé, Ele é Deus. Imagina quando Ele desce. E eu quero crer, irmãos, que nessa noite Ele vai descer dentro desta casa para operar poderosamente. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. A palavra eu sei aqui, irmãos, no original, Jó está dizendo: eu estou cheio. Ah, se eu estou passando lá, eu digo: cheio de quê, Jó? Cheio de lepra, cheio de enfermidade, cheio de doença. Jó vai dizer: não, eu estou cheio da presença de Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente julga o livro pela capa. Só que Jó, irmão, perdeu tudo, menos a presença de Deus. Eu costumo dizer que perca tudo nessa vida. Perca carro, perca casa, perca tudo, só não perca a presença de Deus. Davi estava correndo o risco de perder a presença de Deus. Só que Davi não é bobo. Davi entendeu que quem colocou ele no trono foi a presença. Davi entendeu que quem fez ele derrubar aquele gigante, arrancar a cabeça do gigante, foi a presença de Deus. É por isso que Davi faz 2 pedidos distintos para Deus. O primeiro é: não me lances fora da tua
presença. Quando ele diz isso, ele está dizendo: eu quero congregar. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Até andorinho pardal encontrou ninho para si. Davi está dizendo: eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Davi está dizendo: eu alegrei-me quando me disseres, vamos à casa do Senhor. Davi está dizendo: não me lances fora da tua presença. Só que Davi entendeu outra coisa, pastor, que dá para congregar e ser gelado. Dá para congregar e não sentir nenhum arrupio na espinha. Dá para vir para a igreja, irmão, participar do culto e não ter experiência com Deus. Aí Davi faz o segundo pedido: não retires de mim o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo. Oh glória. Eu quero encerrar, irmãos, profetizando essa palavra no teu coração. Deus está te dando uma pena de ferro nessa noite para você escrever uma história. Deus está te dando uma pena de ferro nesta noite para você escrever uma história. Uma história na presença de Deus. Era isso que Jó estava dizendo: a minha história não vai terminar do jeito que está. Sabe por quê? Porque a última palavra na tua vida não é do homem. A última palavra na tua vida não é do médico. A última palavra na tua vida não é do juiz. Mas a última